A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Glória a Deus por estar aqui conosco. Com certeza Deus quer ministrar vida ao seu coração. Deus quer falar com você. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Com certeza, ao ouvir essa mensagem, você vai ser edificado. Você vai ser cheio do Espírito, ser cheio da vida de Deus, cheio da fé. Lembra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E quando você ouve a palavra de Cristo, então você tem fé. E aí quando você tem fé, então milagres começam a acontecer. Então você com certeza irá ser cheio da palavra de Deus hoje, para a glória do Senhor. Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo possa ministrar, falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, nessa hora nós voltamos o nosso espírito, nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor fala conosco, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, na plena certeza de que o Senhor está aqui conosco. Por isso, Espírito de Deus, flua vida, flua unção, flua graça, flua revelação através dessa ministração. E que esses princípios espirituais possam, de fato, falar conosco, ministrar nas nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos hoje no último dia desse mês de fevereiro, né? Nós estamos aqui concluindo nosso segundo livro que nós escrevemos para a glória do Senhor, o volume 2. Lembra que nós vamos falar sobre 365 histórias bíblicas ao longo desse ano. Vai ser poderoso. E hoje nós vamos compartilhar mais uma mensagem da palavra de Deus. E tenho certeza que você vai ser enriquecido, tenho certeza que você vai ser inspirado pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 20, último capítulo do livro de Êxodo. Interessante que no primeiro volume falamos só de Gênesis, né? No segundo volume só de Êxodo. Agora eu vou ter que colocar mais livros dentro de um mês só, né? Mas com certeza, porque são livros que são a base da nossa fé cristã, que mostram o nosso caminhar, e Êxodo mesmo, né? Mostra as experiências do povo de Deus, de como o povo de Deus tinha essas experiências que foram naturais, que refletem hoje verdades espirituais, né? Como nós compartilhamos esses princípios espirituais que tem tudo a ver conosco, com a nossa vida. Então hoje não vai ser diferente. Vamos concluir o livro de Êxodo e vamos falar aqui do último capítulo, Êxodo 40, versículos 16 e 17, diz assim: E tudo fez segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez, o tabernáculo. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então essa é a história da conclusão do tabernáculo. Ele foi levantado no primeiro dia, do primeiro mês, do segundo ano da jornada do povo de Israel, depois que eles saíram do Egito, né? E a Bíblia diz que Moisés fez tudo de acordo com o que Deus havia mandado. E quando eles terminam de montar o tabernáculo naquele dia, então a nuvem de Deus vem ali sobre o tabernáculo, e a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o tabernáculo. A presença do Senhor, a manifestação de Deus estava ali no tabernáculo. Então, quando você decide obedecer, quando você decide ser conduzido, quando você decide ser guiado pelo Espírito de Deus para fazer de fato a vontade de Deus, o selo é a presença de Deus. O selo, confirmar, é o mover do Espírito Santo. Isso é poderoso. Então Moisés obedeceu, ele seguiu as direções, ele fez o que Deus tinha mandado ele fazer. Qual foi o selo? O selo foi a presença. Todas as vezes que você decide fazer o que Deus chamou você para fazer, o resultado é que você vai receber o selo, confirmar a presença de Deus, né? Então,
Abraão, por exemplo, ele creu e por isso ele decidiu sair da sua terra para ir para onde Deus tinha para ele, né? Mas a resposta que deu ali dele, né, diante daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, fez com que ele também colhesse algo poderoso. Assim também Moisés, ele fez algo que Deus havia mandado a ele fazer, mas ele nem tinha ideia ao certo o que seria de fato construir um tabernáculo. Ele não tinha noção ainda do que realmente era o tabernáculo. Mas você sabe de uma coisa? Quando ele decidiu fazer, decidiu obedecer, decidiu fazer tudo que Deus tinha mandado, houve o selo, houve o confirmar, houve a bênção do Senhor. Mesmo que você está fazendo algo que você não entende muito, mas é Deus te conduzindo, é Deus te dando direção, é Deus te levando a fazer isso, com certeza o selo vai virar, que é a presença de Deus. Agora, algo que é muito importante você entender aqui nesse texto é que nós sabemos que o tabernáculo, ele é, na verdade, um retrato da casa de Deus. Ali no Velho Testamento, que simboliza hoje para nós a nossa casa, que é, na verdade, a casa de Deus. E nós somos essa casa de Deus hoje, a igreja é a casa de Deus. Então, o que Moisés estava fazendo, na verdade, era apenas edificando, fazendo a casa para Deus. Fazendo com que, de fato, Deus realmente viesse a habitar no meio do seu povo. Então, quando nós vemos esse tabernáculo, na verdade, nós estamos vendo a igreja. E quando nós estamos juntos, como irmãos, na verdade, nós estamos ali representando o quê? A igreja, que é a casa de Deus. Então, veja, na casa de Deus, há um mover de Deus. Assim como a glória de Deus encheu o tabernáculo, a glória de Deus, a presença de Deus, hoje enche a igreja, a casa de Deus. Então, hoje nós somos a casa de Deus. Hoje nós é que somos cheios dessa glória. Hoje nós é que desfrutamos. Por isso há poder quando nós reunimos como igreja. Então, o alvo de Deus é encher de glória a igreja, né? Por isso a gente nunca poderia perder a fé e a certeza de que o alvo de Deus é que a glória dele esteja na igreja. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que Jesus ele anda no meio dos candeeiros. Sabe o que é candeeiros? Na Bíblia, o próprio livro de Apocalipse explica que os candeeiros é a igreja. Então veja, Jesus ele está no meio da igreja. A glória de Deus se move no meio da igreja. Nós devemos esperar sempre o mover de Deus na igreja. Cada culto nós precisamos desejar e ansiar pela manifestação da igreja. Todo ajuntamento solene, todo ajuntamento que nós nos reunimos como igreja, tem o selo e o confirmar do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ter essa fé, precisamos ir para o culto nessa fé, nessa certeza que a glória de Deus vai encher aquele lugar. Nós sabemos que a igreja não é prédio. A igreja não é um local de reunião. A igreja somos nós. E quando nós reunimos com outros irmãos, ali está havendo o quê? A igreja. Então, e é onde há o mover de Deus, e onde a glória de Deus está, então milagres acontecem. Então, coisas extraordinárias acontecem. Deus se move de uma forma tremenda e gloriosa quando nós nos reunimos como igreja. E aí nós vamos ver que essa nuvem ali é a manifestação do Espírito Santo. Então, o fato da nuvem estar ali, lembra que nós já falamos isso no livro de Êxodo, a nuvem aponta para o Espírito Santo. Então, tanto é que a Bíblia fala que, Paulo diz aos Coríntios que eles foram batizados tanto na nuvem quanto nas águas, ou seja, a nuvem aponta então para o Espírito Santo, ou para o batismo do Espírito Santo, e as águas apontam para o batismo que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós vemos a igreja ali representada pelo tabernáculo, nós vemos também o que Deus fez no Novo Testamento. Então veja,
se a nuvem veio antes, ou veio ali junto com o estabelecimento do tabernáculo, a casa de Deus, eu posso dizer também que o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, é o início da igreja. Então eu posso dizer que essa nuvem ali no tabernáculo aponta para o Espírito Santo. Não é verdade? Assim também, quando a igreja é estabelecida, ela é estabelecida quando o Espírito Santo desce no Pentecoste. E ali, a casa onde eles estavam, eles foram tão cheios do Espírito, né? E a glória de Deus com certeza envolveu aquele lugar. Eles foram batizados com o Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, depois saíram proclamando a verdade do Evangelho de Cristo. Uau! Então a igreja começou na descida do Espírito Santo. Aquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas foram cheias do Espírito e cheios da glória de Deus. Por isso a gente vê que nada na Bíblia está por acaso. Com certeza, o fato da nuvem e da glória de Deus se manifestar quando o tabernáculo fica pronto, isso nos mostra que o Espírito e a glória de Deus está movendo na igreja. Deus se move na igreja. Por isso nós temos que orar e crer cada dia que Deus quer se mover. E esse é o mover de Deus, com certeza, na igreja. Depois da vinda de Jesus, o maior mover da história foi a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo aconteceu quando a igreja, ou quando os irmãos estavam juntos no mesmo lugar. Por isso, não despreze o fato de estar junto, o fato de estar congregando, né? A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, veja, quanto mais estamos no tempo do fim, mais vai ser comum ver pessoas não querendo congregar. Por isso que a Bíblia diz para admoestar, para chamar de lado essas pessoas, falando, olha, vamos congregar, porque o mover de Deus está na vida da igreja. Eu sei que às vezes você vai encontrar com certeza falhas dentro da igreja, porque a igreja é feita de pessoas e pessoas falham, mas ainda assim, ali é o lugar da manifestação da nuvem e da glória de Deus. A igreja é o local onde nós reunimos e a glória de Deus vem. Nós reunimos com os irmãos e Deus se move. E onde a presença de Deus está, então há curas, há milagres, a transformação, a Deus falando, a palavra viva sendo liberada. Por isso que não deixe de estar, não deixe de congregar, não deixe de estar junto com outros irmãos, não deixe de estar vivendo a vida em comunhão que Deus quer que você viva, porque na igreja você vai ser abençoado, mas você também vai abençoar outros. Você vai receber, mas você também vai dar. Isso é o corpo, um ajudando o outro, um servindo ao outro, um abençoando ao outro. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus. E por fim, eu queria deixar mais os últimos 3 versículos, aqui do livro de Êxodo. E vai ser nosso 29º dia, para no ano que for bissexto, que tiver 29 dias em fevereiro, a gente poder ter mais um capítulo aqui, que a gente possa compartilhar também ao coração dos irmãos. Eu quero compartilhar e já deixar com você aqui, em nome de Jesus, lembrando que isso está sendo deixado salvo no YouTube. Futuramente, pessoas vão ouvir, vão receber da parte de Deus também. Os últimos versículos, então, de Êxodo, capítulo 40, diz assim, versículo 36. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam.
até o dia que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Nós sabemos que a jornada do povo de Israel começou ali depois da Páscoa. E a Páscoa significa salvação. Depois da Páscoa, o que apareceu? Apareceu a nuvem. A nuvem aponta, então, para o Espírito Santo, nós já falamos. Então, a partir dali, o Espírito Santo passa a conduzi-los. E é a própria nuvem que vai conduzindo eles até em direção ao Mar Vermelho. Ok? Ou seja, é o Espírito Santo que vai nos conduzir nas próximas experiências da fé cristã. E a próxima experiência depois da conversão é, sim, o batismo, o Mar Vermelho. E aí vai conduzindo o povo. E durante todo o tempo do deserto, essa nuvem esteve sobre eles. E aqui há um ponto muito interessante, porque havia de dia a coluna de nuvem e de noite havia a coluna de fogo. Eu também disse para vocês que isso foi para o povo proteção ali na saída do Egito, mas também mostra o cuidado de Deus, né? A nuvem sobre eles durante o dia para, de fato, diminuir o calor do deserto, mas o fogo também para aquecer nas noites frias do deserto. Isso é o mover do Espírito, isso é o que o Espírito Santo faz, isso é glorioso, né? É poderoso. Mas essa nuvem, como aponta para o Espírito Santo, fala-nos do dirigir do Espírito Santo, do sermos guiados pelo Espírito Santo. Uma vez que agora nós nos convertemos, agora nós temos o próprio Espírito Santo residente em nós, a Bíblia diz que o Espírito se tornou um só Espírito com o nosso Espírito, porque nós somos um ser espiritual, nós temos agora a mesma natureza de Cristo, então agora o próprio Espírito Santo de Deus testifica no nosso Espírito, fala conosco que nós somos filhos, que nós somos do Senhor, somos herdeiros, não é? Então agora como filhos nós somos guiados pelo Senhor. A Bíblia diz, Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus, eles são conduzidos, eles são guiados. Então veja, à medida que então a nuvem levantava, então eles desarmavam o tabernáculo e eles começavam a andar seguindo a direção da nuvem. Quando a nuvem baixava, então eles paravam ali e montavam o tabernáculo, e assim eles viveram no deserto. Ok? Então era a maneira como eles eram conduzidos, guiados pela nuvem. Assim temos que ser nós. Nós nos convertemos, agora nós não seguimos as nossas próprias direções, agora é o próprio Espírito Santo que nos conduz, nos guia a toda a verdade, é o Espírito Santo que nos leva a vontade de Deus, é o Espírito Santo que conduz a igreja, é o Espírito Santo que está se movendo hoje. Precisamos apenas dar liberdade para que o Espírito possa nos conduzir e não mais sejamos conduzidos pela carne, por nós mesmos, seguindo as nossas próprias paixões, direções carnais. Não, precisamos agora dar lugar para que o Espírito Santo possa conduzir, para que ele seja essa nuvem que vai nos conduzir em vitória, naquilo que ele tem para nós. Gálatas 5:17 diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que é porventura seja do vosso querer. Então, muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas o alvo é que Deus faça a vontade dele em nós, e é o Espírito Santo que trabalha trazendo a vontade dele para os nossos corações. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, né? Nós não estamos mais debaixo da condenação, nós não estamos mais debaixo do medo, da punição, não, nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus. E agora o Espírito Santo em nós, ele nos guia a toda a verdade, ele nos guia para fazermos a vontade que o Senhor tem para nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que todos os dias da sua vida você seja conduzido pelo Espírito Santo, porque com certeza o Espírito Santo vai te conduzir a uma vida abundante, a terra prometida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida, de glória, de unção, de presença. E declarar que o Espírito Santo está sobre a vida deles. E o Espírito Santo aí vai conduzi-los, guiá-los a toda a verdade. Senhor, que teu Espírito Santo se mova de uma forma extraordinária na vida dos meus irmãos. E que eles possam entender o valor da igreja,
O valor de estar no mover do Espírito e fazer a tua vontade, a tua perfeita vontade, que é viver na igreja. E onde há a igreja, a manifestação da glória de Deus, do mover do Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia. Glória a Deus, concluímos mais um mês para a glória do Senhor. Terminamos aí nosso segundo livro, né? Na próxima semana vamos estar com o livro pronto para a glória de Jesus. Você vai poder receber todo esse material. Apenas esteja no nosso grupo, tá? O link aí na nossa bio do Instagram. E também, se você ainda não é inscrito ainda no nosso canal, faça isso. Vai também no nosso link aí na bio do Instagram e se inscreve no nosso canal, que estamos sempre postando todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, essas mensagens da palavra de Deus. E durante todo esse ano você vai receber as bênçãos do favor, da graça de Deus por meio da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amo vocês, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E na próxima semana começamos o livro de Levítico, para a glória de Jesus. Vai ser poderoso também falarmos das histórias daquele livro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço, Deus abençoe vocês.